Nova pesquisa Ibope sobre a corrida à Prefeitura de Porto Alegre revela que o candidato do PDT, José Fortunati, que busca a reeleição, pode vencer já no primeiro turno. De acordo com o levantamento, José Fortunati, do PDT, tem 50% dos votos. Manuela Dávila, do PCdoB, 24%. Adão Vilaverde, do PT, 10%. Vamberto de Lourenço, do PSDB, 2%. Roberto Robaina, do PSOL, 1%. Érico Correia, do PSTU e Jocelinha Zambuja, do PSL, não pontuaram. Brancos e nulos, 5%. Indecisos, 8%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O Ibope entrevistou 1.001 eleitores em Porto Alegre entre os dias 13 e 5 de outubro. Na Venezuela, a campanha eleitoral foi encerrada, mas mensagens de Hugo Chávez continuaram a aparecer em emissoras estatais hoje. Desde que chegou ao poder há 14 anos, esta é a eleição mais difícil para Hugo Chávez. Há um grande número de indecisos. Em algumas pesquisas, quase 20% dos eleitores, o que é bastante incomum na véspera de uma eleição. Por isso, muitos analistas políticos acreditam que as pessoas não estejam declarando voto por medo de represálias, principalmente por parte da massa chavista. Hugo Chávez tentou, nos últimos dias de campanha, suavizar a imagem de comandante socialista inflexível. Disse que, se reeleito, revisará as relações com os Estados Unidos e garantiu, se fosse norte-americano, votaria em Barack Obama. Se na política Caracas e Washington jogam em campos diferentes, na economia são parceiros. A Venezuela é o 4º maior exportador de petróleo para os Estados Unidos e compram 45% da produção de cru da estatal PDVSA. Também em campanha, o democrata Barack Obama não faz grandes ressalvas ao líder venezuelano neste momento. Disse apenas desejar eleições pacíficas no país sul-americano. Já o republicano Mitt Romney promete ser duro com a Venezuela caso chegue à Casa Branca e ataca o apoio de Hugo Chávez às milícias como as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. De Caracas, na Venezuela, Veridiana Moraes para o Jornal da Noite. As eleições nos Estados Unidos e na Venezuela, no comentário de Newton Carlos, escrito especialmente para o Jornal da Noite. As eleições na Venezuela, nas eleições nos Estados Unidos. O encarregado da América Latina no Departamento de Estado americano foi sucinto. Limitou-se a dizer que espera eleições pacíficas e livres na Venezuela. Mas os republicanos e seu candidato Mitt Romney adotaram um duro programa de relações com a América Latina. Hugo Chávez, em busca de mais anos no poder, é tratado como um narcoterrorista que abrigaria terroristas a serviço do Irã em nosso continente. A acusação parte da visita do presidente iraniano a países latino-americanos que adotam o bolivarianismo de Chávez, caso da Nicarágua. Se ganha Romney, a conclusão é a de que deverão tornar-se mais duras e ainda mais concentradas em Chávez, se ele se reeleger, as relações dos Estados Unidos com a América Latina. A guerra civil na Síria. Hoje, os rebeldes afirmaram ter se apossado de uma base do governo na capital, Damasco. Um dos grupos de oposição a Bashar al-Assad voltou a ameaçar matar 48 peregrinos iranianos capturados em agosto deste ano. O governo não aceitou libertar opositores em troca dos reféns iranianos. O jornalismo da Band ganhou hoje à noite o prêmio Mobilidade Urbana no Rio de Janeiro. A reportagem vencedora na categoria mídia eletrônica faz parte da série Uma Guerra por Dia, exibida em setembro do ano passado no Jornal da Band. O repórter Alexandre Tortoriello e os cinegrafistas Santiago Andrade, Leandro Luna e Denis Cunha mostraram a rotina de dificuldades que os cariocas enfrentam com o transporte público precário da cidade. Em Malta acontece a cúpula de diálogo 5+5. Neste primeiro dia, o principal tema foi a crise na zona do euro.
Entre os 10 países que participam do encontro, 5 passam por graves problemas econômicos e sociais. Espanha, França, Itália, Portugal e Malta aproveitaram a ocasião para enfatizar a urgência da criação de um organismo europeu único de supervisão bancária que terá que começar a operar até janeiro do ano que vem. A reivindicação foi uma resposta aos ministros das Finanças da Alemanha, Holanda e Finlândia. Eles avisaram que não vai haver resgate fácil e indolor e que ainda vai demorar para que os bancos com problemas recebam ajuda do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Em Milão, na Itália, estudantes enfrentaram a polícia em protesto contra medidas de austeridade que cortaram o orçamento para a educação. A confusão terminou com dezenas de feridos e presos. Houve manifestações também em Roma e Turim. O desemprego nos Estados Unidos recuou para 7,8%, o menor nível em quase 4 anos. Foram criados 114 mil postos de trabalho em setembro, volume acima das expectativas do mercado. A boa notícia animou investidores e as bolsas europeias e americanas fecharam no azul, com exceção da Nasdaq. O Dow Jones subiu 0,26%, a Nasdaq caiu 0,42%. Na Europa, Londres avançou 0,69%, Paris 1,64% e Frankfurt 1,27%. Bovespa fechou com leve alta. O dólar inverteu a tendência de baixa após a ação do Banco Central. O Ibovespa subiu 0,19% aos 58.571 pontos. No acumulado da semana, o Ibovespa caiu 1,02%. Com elevação de 0,56%, o dólar terminou a semana cotado a R$ 2,03. O euro valorizou 1,41%, vendido a R$ 2,64. Veja a seguir no Jornal da Noite. Blogueira cubana é libertada depois de passar 30 horas na prisão. Amanhã. A blogueira da oposição cubana foi libertada após 30 horas de prisão, de acordo com a sua própria página na internet. Ela havia sido detida ontem junto com o marido e outro ativista político. Joanny Sánchez seguia para o julgamento de um espanhol acusado de provocar o acidente de carro que matou o dissidente Osvaldo Payá em julho. Segundo a Anistia Internacional e a Comissão Cubana de Direitos Humanos, outros 22 opositores do governo foram detidos. A jornalista de 37 anos se tornou conhecida ao escrever o blog Geração Y, que revela o cotidiano da ilha socialista. Em seus artigos, Sánchez critica o governo pela falta de liberdade e denuncia atos de violência. A coragem de enfrentar o regime fez com que a blogueira fosse eleita uma das 100 pessoas mais influentes de 2008 pela revista americana Time. En la medida que el gobierno prohíbe más los blogs, sataniza más a las personas como yo, por ejemplo, eso va creando una curiosidad en la población. La gente quiere acercarse a mis textos para saber si yo soy esa persona que dicen los medios oficiales o no. A blogueira foi presa no mês em que o país fará eleições parlamentares municipais. Eleições parlamentares em Cuba são brincadeira. Na verdade, o Partido Comunista elege um grupo de militantes cuja função principal é dizer amém. Pelas prisões de ontem e agora da blogueira Sánchez, dá para constatar que, apesar dos acenos, a ditadura comunista familiar dos irmãos Castro continua a mesma, sem nenhuma liberdade, sem nenhum respeito aos direitos humanos e, ainda mais, sofrendo uma tremenda crise econômica. Na Jordânia, apesar de o rei Abdullah II dissolver o parlamento, antecipar eleições e prometer reformas, milhares de pessoas saíram às ruas para protestar.
Os manifestantes reivindicam mudanças na estrutura política e na Constituição do país. As demonstrações pacíficas foram organizadas pela Irmandade Muçulmana. Vamos agora à previsão do tempo para todo o Brasil. Boa noite. Uma nova frente fria chega ao sul do país e deixa o dia chuvoso no centro-oeste e no sul do Rio Grande do Sul. Há risco de temporais. Em Santa Catarina, no Paraná, sol forte e calor. Chove a partir da tarde. Fim de semana de sol e calor em todo o sudeste. Pode ter chuva rápida à tarde neste sábado em São Paulo. Mas no domingo, o sol e o tempo seco predominam. Para todos que vão sair de casa para votar, se preparem para o calor. Máxima de 32 graus no sábado e no domingo. E nas outras regiões do sudeste, máxima de 34 graus no Rio de Janeiro e 30 em Belo Horizonte. Muito sol e tempo quente também no centro-oeste. Há previsão de chuva à tarde no Mato Grosso do Sul e em quase todo o Mato Grosso. Nas outras áreas, tempo muito seco. Na região norte, só não chove no Tocantins. Nas outras áreas, muito calor e chuva à tarde. Fim de semana de sol forte em todo o Nordeste. Chuva rápida no litoral entre a Bahia e Pernambuco. Já no interior, o calor vai chegar a quase 40 graus. Máximas também de 30 graus em Natal e 31 em Fortaleza. Veja a seguir no Jornal da Noite. Mascote da Copa de 2014 é destruído durante protesto em Porto Alegre. Oferecimento Itaú. Faça o que gosta na sua empresa. E Chivas. Live with Chivalry. O mascote da Copa foi destruído durante um protesto de estudantes em Porto Alegre. Organizada nas redes sociais, a manifestação reuniu mais de 200 pessoas e houve confronto com a polícia. A Brigada Militar precisou usar bombas de efeito moral para dispersar a multidão. Exposta no centro da capital gaúcha, a estrutura de 7 metros de altura é patrocinada pela Coca-Cola. Para os manifestantes, o lugar que foi fechado representa a privatização do espaço público. Eles chutaram o mascote inflável e conseguiram derrubá-lo. Cerca de 10 pessoas que participavam do protesto e um policial tiveram ferimentos leves. 2 homens foram presos. Após receber pedido da prefeitura para substituir o boneco, a Coca-Cola disse que avalia a reinstalação do mascote da Copa na capital gaúcha. E agora uma correção, ao contrário do que havíamos dito, Neymar, que está suspenso, não jogará a partida deste sábado do Santos contra o Internacional na Vila Belmiro. Veja agora as manchetes dos principais jornais do país neste sábado. O Globo. Ficha limpa ainda pode barrar 3.000 candidatos. Correio Brasiliense. UNB suspende inscrição no vestibular e no PAS. Os demais jornais não forneceram suas manchetes. E o Jornal da Noite termina aqui. As notícias desta edição você encontra também em nosso site band.com.br/Jornal da Noite. Não perca a cobertura completa das eleições no próximo domingo na Band. E lembre-se, nas cidades onde houver segundo turno, o primeiro debate será aqui na Band, no dia 18 de outubro. Boa noite e vote bem. A seguir tem o Claquete e amanhã, 4 da tarde, a bola rola no Campeonato Brasileiro, Náutico e Corinthians. Eu quero falar de